E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pelo menos, dentro do possível, em meio a todo esse caos que estamos vivendo nos últimos dias. Eu já comentei sobre essa guerra, Rússia versus Ucrânia, em um outro vídeo. Se você ainda não assistiu, vou deixar aí no card para você conferir. Mas hoje a gente vai trazer a discussão um pouco mais para nossa alçada mesmo, porque se eu não sou um especialista em geopolítica, acho que já posso me considerar um especialista em, sei lá, feminismo, identitarismo, essas questões sociais da guerra ideológica que vivemos. Então hoje nós vamos ver em dois atos como o conflito Rússia e Ucrânia escancara mais ainda a eterna hipocrisia feminista. E o primeiro ato é este aqui. Lei marcial. Homens ucranianos e naturalizados com idade de 18 a 60 anos estão proibidos de sair da Ucrânia. A restrição durará o mesmo período da lei marcial, segundo o Serviço da Guarda Fronteiriça da Ucrânia. Vamos ler mais um pouco da matéria para entender bem a situação, Não ficar com nenhuma dúvida, A Ucrânia baniu todos os cidadãos do sexo masculino de 18 a 60 anos de deixarem o país. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, decretou lei marcial após a Rússia iniciar os ataques militares ao país. A lei marcial é uma norma implementada em cenários de conflitos, crises civis e políticas que substitui as leis e autoridades civis por leis militares. A lei marcial pode ser aplicada também quando ocorrem desastres naturais, catástrofes e outras situações de caos. Ao tirar as funções de autoridade como políticos e diplomatas, a lei marcial age no sentido de concentrá-las em membros de alta patente do exército. Então, quando um país enfrenta uma situação extremamente caótica ou quando entra em guerra, o exército pode acabar criando leis que se sobrepõem às leis que já estavam em vigor, por assim dizer. Então eles foram lá e decidiram, estamos em guerra, a partir de agora, mais nenhum homem sai do país. Porque todo homem com mais de 18 anos agora é um soldado. Para todos os efeitos é isso. E aqui a matéria ela traz um exemplo de uma brasileira chamada Yasmin, com um sobrenome que eu não vou nem tentar ler. Ela é uma baiana de 29 anos, casada com um ucraniano há 6 meses. Para se proteger do conflito, ela busca refúgio na Polônia, porque ela não é um homem, então ela pode se refugiar, Enquanto seu marido terá de permanecer no país, aguardando a convocação para o exército para o voluntariado no conflito armado. Então, a mulher sai, vai se refugiar, vai para outro país para ficar segura. O cara fica lá preso na Ucrânia para lutar nessa guerra e defender o seu país. Isso é igualitário? Não, não é. Quem é o privilegiado da situação? É difícil avaliar? Quem é que está sendo privilegiado com uma decisão como essa? Se são os homens ou se são as mulheres? Esse, meus queridos, é só um de tantos exemplos que a gente tem na história de que as mulheres não são oprimidas, elas são protegidas pela sociedade. Porque em situações caóticas, a prioridade, a preferência é sempre delas, Mulheres e crianças primeiro. Basicamente isso aqui, Mulheres e crianças primeiro, que quem tem menos de 18 anos, se for homem, até pode deixar o país, mas acima dos 18 e até os 60, aí não tem jeito, vai ter que ficar lá lutando, enquanto mulheres e crianças podem fugir, podem se proteger. Sempre foi assim em situações de caos, e isso acontece por motivos que eu já trouxe aqui no canal. O homem, ele realmente é tido como mais descartável, porque para garantir a preservação da espécie, é muito mais importante que você preserve as mulheres, afinal, elas têm um valor muito maior para gerar vida, para repovoar uma civilização, por assim dizer. Porque se você tiver, sei lá, uns 5 homens vivos e umas 1000 mulheres vivas, você consegue repovoar a sua sociedade, por assim dizer. Agora, se fosse o contrário, se você tivesse umas 5 mulheres vivas para uns 5.000 homens, provavelmente não ia ter jeito, essa sociedade aí seria extinta cedo ou tarde. Então, esse é um dos motivos. Preservação da espécie. Ou seja, é algo que está no nosso instinto, porque o instinto de cada ser vivo é, em primeiro lugar, a sobrevivência. Então o ser humano criou ali organizações sociais que favorecessem a sobrevivência da própria espécie. Por isso, quem vai para a guerra, quem vai para a luta, quem defende o seu território vai ser o homem, quem vai caçar, quem vai fazer trabalhos mais pesados e perigosos vai ser o homem. Por isso que o homem é mais forte fisicamente, porque cabe a ele desempenhar esse papel. E por isso que a mãe, por instinto, tem mais aptidão a cuidar das crianças, cuidar da família. Faz mais sentido para a mulher ser boa em múltiplas tarefas ao mesmo tempo, por exemplo. Em geral, mulheres são mais generalistas, Elas costumam ser boas em
em várias coisas diferentes, enquanto homens costumam ser mais especialistas. Eles geralmente não conseguem lidar com tantas coisas, principalmente ao mesmo tempo, mas eles são muito melhores em focar em uma coisa só e se especializar naquilo. Tudo isso que eu tô falando já explica uma série de questões que as feministas não entendem, explica por que a nossa sociedade é como é, por que homens ocupam determinados cargos da sociedade, por que eles escolhem determinados empregos e as mulheres escolhem outros. E aqui a gente tem um exemplo prático e contemporâneo disso. Então, com base em tudo isso que eu falei até agora, faz sentido essa decisão, né? Seria mesmo o papel do homem defender o seu território. Acontece que vivemos em tempos de feminismo, vivemos em tempos de identitarismo, onde a lógica já se subverteu há bastante tempo. Então as mulheres não querem mais ocupar os seus espaços e geralmente também não querem que os homens ocupem os seus. Afinal, elas ficam indignadas quando tem um homem numa posição de poder, quando um homem é CEO de uma empresa, quando ele está num posto político muito avançado. Não pode, porque isso é herança do patriarcado, isso é machismo, isso está errado e a gente tem que equalizar as coisas. Então essa lógica aí não se aplica mais, correto? A gente precisa de igualdade. Ou seja, você espera que numa situação como essas, as feministas então também vão lutar por igualdade, né? Afinal, direitos iguais, responsabilidades iguais. Se o homem, enquanto grupo, não pode se destacar nas áreas em que naturalmente se destacaria por ser mais focado, por buscar mais isso, porque seria uma espécie de preconceito que se perpetua na nossa sociedade que oprime as mulheres, então também não deveria caber ao homem defender sozinho o próprio país enquanto a mulher fica lá em segurança, né? Por coerência, é isso que a gente esperaria de quem defende esse tipo de discurso. Mas a gente também sabe que quem defende esse tipo de discurso nunca é coerente, então a gente já nem espera coerência. O que justamente nos leva ao nosso segundo ato. Feministas na Ucrânia exigem fim do recrutamento militar obrigatório de mulheres. Mas é claro, no dia 27 de fevereiro, em um texto intitulado Mãos Fora das Mulheres, o grupo feminista Femi se manifestou exigindo que o governo ucraniano revogue a ordem de recrutamento obrigatório para mulheres e sua mobilização forçada em caso de guerra. Isso aqui é muito interessante. O recrutamento obrigatório é só em caso de guerra. Nem era geral, né? O grupo, no entanto, esclarece no seu texto publicado no site oficial que mulheres e meninas podem participar de conflitos militares de forma puramente voluntária e diz que o manifesto é contra a obrigatoriedade para as mulheres, né? Então, assim, para os homens, recrutamento forçado, obrigatório, deixa esses caras presos no país mesmo, não deixa nem eles fugir, enquanto para as mulheres, se elas quiserem ficar lá brigando, beleza, mas não pode ser obrigada, né? Elas têm que ter o direito de simplesmente vazar do país e deixar a bomba, literalmente, só na mão dos homens, eles que resolvem esse problema aí. É a síntese do feminismo. Direitos iguais? Não. Mais direitos para as mulheres. Obrigações iguais? Não. O mínimo de obrigações possíveis. Responsabilidades iguais? Não, mulher não é responsabilizada por nada. Feminismo é isso, mano. Você pode até encontrar uma ou outra feminista coerente aí pela internet que fala, não, eu realmente sou a favor de todos os direitos iguais. Meu feminismo é isso. Eu acho que, inclusive, se o homem tem que ir pra guerra, a mulher também tem que ir. Você pode até encontrar, só que assim, ela é uma minoria inexpressiva, insignificante, sem voz ativa dentro dos movimentos. E ainda tenho sérias dúvidas se na prática, se na hora do vamos ver, ela manteria coerência no discurso. Se no caso da guerra, tá acontecendo a guerra, se ela ia falar, não, eu sou a favor sim, se o homem tem que lutar, a mulher também tem que lutar. Aí eu queria ver. Porque quando a parada acontece de fato, a realidade é essa aqui. Elas vão ser as primeiras a fugir. Por isso que a gente fala tantas e tantas vezes. É uma luta por privilégios e nada mais. Para os homens, todas as obrigações e responsabilidades possíveis e o mínimo de direitos que você puder garantir. Para as mulheres, o exato oposto. E isso, claro, é igualdade. Mas elas tentaram, dar uma justificativa, lógico. Para o Fêmen, o governo não tem o direito moral de obrigar as mulheres a participar das guerras. O grupo diz que direitos entre homens e mulheres ainda são desiguais. Óbvio que são desiguais, as mulheres têm muito mais direitos e muito menos deveres. Portanto, não quer que a igualdade se inicie a nível de obrigações. Sim, porque esse teria sido o primeiro passo na direção da igualdade dada. Então, basicamente, o feminismo ucraniano até agora não conquistou nada.
Porque a primeira conquista de igualdade seria isso. Fazer mulheres e homens terem o mesmo papel na guerra. Ou seja, um movimento bem inútil, né? E, obviamente, a gente sabe que não é assim. Eu tenho certeza que lá na Ucrânia, assim como aqui, as mulheres têm muito mais direitos. Porque é assim em praticamente todo o Ocidente. Fala pra mim, tem como ser mais didático do que isso? Aqui a gente tem casos extremos, mas o grande problema é que o feminismo, ou essa ideia geral, genérica do feminismo, ela se entranhou em cada pedacinho da sociedade e contaminou basicamente todas as relações entre homens e mulheres. Hoje em dia é super normal você encontrar uma mulher mais moderninha, assim, que ela acha que é um ultraje fazer qualquer coisa pra um cara, sabe? Tipo, ela acha que levar um copo d'água pro namorado dela enquanto ele tá fazendo alguma outra coisa, ela já tá sendo submissa, sabe? Tipo, ela não pode fazer nada. Aí nessas horas, elas gostam de falar que são empoderadas. Não, elas não vão ficar fazendo serviços pra macho, porque elas são empoderadas. Elas são donas de si. Então imagina que ela vai lavar uma louça, que ela vai levar algo pro cara que ela gosta, vai pendurar uma roupa que ele deixou jogada em algum canto da casa. Não pode fazer nada disso, porque isso é submissão. E ela é empoderada. Agora, na hora de assumir alguma responsabilidade, aí esse empoderamento simplesmente desaparece. E caso alguém tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, não me conhece e por um acaso ficou até esse ponto, eu também não estou dizendo que então a mulher tem que fazer tudo pro homem, tem que ser extremamente submissa, ela tem que só ficar em casa e cuidar das coisas de casa, tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que se a mulher quiser, se ela gosta de cuidar da casa, se ela gosta de cuidar do marido dela, ela tem que poder fazer isso sem nenhum problema, porque não significa que ela é menos do que a feminista empoderada. Ela é menos mulher do que a feminista empoderada que não faz nada pra macho só por causa disso. Não, é a preferência dela, ela é feliz assim. As próprias feministas deveriam achar que, né, meu corpo, minhas regras, se eu quiser fazer isso eu faço, mas na prática não é bem assim que funciona. O que eu tô dizendo, na verdade, é que uma luta por direitos iguais também deveria ser uma luta por deveres iguais. E digo mais, eu acho sim que esse tipo de luta deveria começar pelos deveres, porque é quando você assume os deveres que você tem moral para cobrar direitos. Foi assim com os homens. Eles passaram anos e anos morrendo nas guerras para defender o seu país até conquistar o direito do voto, coisa que a maior parte das feministas nem faz ideia, né? O homem não tinha o direito de voto desde sempre, simplesmente porque ele era homem. Não, tem tudo a ver com esse tema, porque é algo que sempre esteve atrelado à guerra. Algumas sociedades se deram conta de que, se os homens eram obrigados a morrer defendendo o seu país, eles deveriam ter o direito, então, de escolher os seus representantes. E assim, eles conquistaram o direito do voto, que antes era restrito a pequenos grupos de pessoas abastadas, inclusive tendo mulheres aí no meio muitas vezes, isso quando, né, era uma civilização democrática de alguma forma. A mulher, em contrapartida, ganhou o direito de votar sem precisar ir para a guerra, sem precisar morrer para defender o seu país. E obviamente, mesmo muito tempo depois, isso ainda não mudou. Então aí as feministas lutando pelo direito de não precisar ir para a guerra, enquanto não vem o menor problema nos homens sendo obrigados a ficar lá trancado no país para defender a sua nação de algo que não é responsabilidade da maior parte deles. Enfim, por hoje é isso. Deixa aí embaixo nos comentários o que você acha dessas duas situações. Se puder, dá um like, fortalece com doações, usa o QR Code que está aparecendo na tela. Não vou enrolar muito, quero fazer as finalizações dos vídeos mais rapidamente, então é isso. Obrigado pela sua audiência, por ter ficado aqui comigo até agora. Vou indo, valeu, fui!